Muitas pessoas pedem fontes sobre as incongruências históricas do Livro de Mórmon, os anacronismos, e as coisas que provam que o Livro de Mórmon é verdadeiro. Isso daí tem de sobra, tá? Você dá uma pesquisada aí na internet, você encontra isso fácil. O problema não é encontrar essas provas. Essas provas você pode fazer um dossiê. Eu comecei a fazer em casa, perder as contas das coisas e vi que eu podia encher um quarto da minha casa com os impressos dessas informações que são comprovadamente reais, que a maioria desses documentos que comprovam que o livro de Mórmon é falso estão nas próprias páginas oficiais da instituição dos Mórmons, tá certo? E isso não vai convencer ao Mórmon que o livro de Mórmon é falso. Ele até pode olhar essa informação e pensar, poxa, se for verdade mesmo e o livro de Mórmon é falso, eu tô frito, minha situação na vida vai ficar muito pior, muito difícil. Eu vou ter que sair dessa religião, eu vou ter que assumir para minha família, para a sociedade, que eu estava enganado. Eu vou ter que voltar atrás de várias decisões que eu tomei para poder me manter mórmon. Essa é a parte difícil de entender aquelas provas todas. Mas vamos em frente. Enquanto eu ainda era mórmon e lia o livro de Mórmon, o próprio livro por si, para uma pessoa que ama a verdade e mantém o seu pensamento em ordem, um pensamento que discerne, um pensamento que é crítico, não crítico no sentido de falar mal, mas crítico no sentido de exercer o discernimento para entender que 2 mais 2 é 4, para discernir o preto do branco, certo? Então, alguém que continua lendo aquele livro com discernimento, sem o olhar da paixão, sem a leitura da obrigação de que aquilo tudo tem que ser verdade, percebe diversos furos dentro do livro de Mórmon. E aquilo dali, quando chega nos olhos de alguém que tem mantém um pensamento crítico, e no meu caso, como eu tenho que fazer muitas leituras por causa de minha profissão e por causa de gostar de ler, graças a Deus, eu mantive um pensamento de discernimento, mesmo enquanto li o livro de Mórmon. E aí, quando eu chegava em algumas partes do livro de Mórmon, eu via que aquilo dali era falso. Ora, o livro de Mórmon, ele ou é escrito por José Smith e companheiros para ele servir como instrumento da seita que ele estava fundando, ou de fato o livro de Mórmon tem a origem como José Smith disse. A origem do livro de Mórmon é que aqui no continente americano, segundo José Smith, tá? Segundo José Smith, aqui no continente americano, vieram pessoas de barco lá do Oriente Médio, em 600 anos antes de Cristo, fugidos do cativeiro da Babilônia e vieram para cá, se multiplicaram aqui, e essas pessoas são os antepassados dos índios. Os índios, então, teriam o sangue hebreu, tá certo? De Efraim e Manassés, especificamente. E quando eles chegaram aqui, não existia gente em lugar nenhum do continente americano. Então, todos os habitantes que existiam no continente americano passaram a ser desse povo que veio em 600 anos antes de Cristo de barco, tá certo? Essa é a origem do livro de Mórmon. Essas pessoas tiveram comunicação com Deus e escreveram em cima de placas de ouro. Os profetas desse povo escreveram em cima de placas de ouro, enterraram essas placas de ouro em cerca de 400 anos depois de Cristo, e uma dessas pessoas apareceu a José Smith como um anjo
e mostrou para ele onde estavam enterradas essas placas de ouro. Então José Smith traduziu essas placas de ouro para o inglês usando métodos diversos. E um deles, uma pedra dentro de um chapéu, que ele colocava a cabeça dentro do chapéu e a pedra tinha a palavra escrita que estava no livro de Mórmon em inglês, tá certo? Então, ou o livro de Mórmon é isso, e então a seita Mórmon é verdadeira, tá? Todo mundo precisa largar suas crenças e passar a ser Mórmon, ou José Smith inventou isso tudo, junto com companheiros, claro, e talvez com a ajuda de seres sobrenaturais que se comunicaram com ele. Que isso é possível de ter acontecido, tá? De fato, o livro de Mórmon tem passagens que são impressionantes e que podem fazer a pessoa perguntar como é que um ser humano normal poderia ter escrito isso sem nenhum auxílio de forças extraordinárias. Alguns trechos a pessoa tende a se questionar sobre isso. Contudo, você pode questionar também sobre isso ao ler uma grande obra de Shakespeare, ao ler O Senhor dos Anéis. Então, mas enfim, de fato, assumamos que o livro de Mórmon tem trechos que são impressionantes, certo? Mas vamos pensar nisso. Ou o livro de Mórmon foi escrito por José Smith e auxiliares, ou de fato o livro de Mórmon surgiu como José Smith e os seus sucessores até hoje dizem que surgiu. Por que então as pessoas não observam as provas que o livro de Mórmon foi escrito por José Smith e auxiliares e deixam para lá o livro de Mórmon, ou tratam o livro de Mórmon somente como isso, como um romance escrito por um homem e auxiliares no século XIX. Por que não fazem isso? É por isso, porque elas têm medo da conclusão a respeito disso, de ter que tomar decisões e ações na sua vida porque o livro de Mórmon é falso. Então, o que resta é se forçar a acreditar que o livro de Mórmon seja verdadeiro, ou seja, que ele surgiu conforme a instituição dos Mórmons prega e insiste em dizer, apesar de eles mesmos, a direção deles, ter todas as provas que o livro de Mórmon é falso, tá? E daí que eu digo que a instituição pratica fraude, que eles têm as informações, sabem disso, mas insistem em pregar e convencer e fazer todos os seus seguidores acreditarem em outra coisa, uma mentira, tá? Então hoje eu vou dar uma dessas passagens que se uma pessoa normal estiver lendo, vai perceber que é uma furada, vai perceber que o livro de Mórmon é falso. Foi escrito por alguém no século XIX, tá? Então pega aí seu livro de Mórmon, ou baixa aí da internet se você não for Mórmon, e aí abra aí no livro de Jacó, capítulo 1, 4, versículo 1. Diz assim: Ora, então aconteceu que eu, Jacó, tendo ensinado muito meu povo com palavras. E aí abre um parênteses no texto, diz assim, preste bem atenção nesse trecho. E não posso escrever senão poucas de minhas palavras, devido à dificuldade de gravá-las em placas. Fecha o parênteses e o versículo continua com algumas palavras, tá? Então, algumas centenas de páginas depois disso, tem um outro capítulo chamado outro livro chamado Quarto Nef, no capítulo 1, versículo 6. Vamos ler aqui, ó. E assim se passou o 38º ano, bem como o 39º, e o 41º ano, e o 42º, sim, até que se passaram 49 anos, e também o 51º e o 52º, sim, até que se passaram 59 anos. Então, isso é óbvio, a contradição aqui é tão escandalosa que uma pessoa sensata deveria pegar
essa informação que eu estou passando aqui, assistindo esse livro, uma pessoa que é mormon e é sensata, e ela tem coragem, ela devia terminar esse vídeo, pegar o livro de Mormon dela e tacar fogo, certo? E sair dessa instituição fraudulenta. Bom, mas não faz, né? É difícil fazer isso. Mas veja, como é que tem escrito: e não posso escrever senão poucas de minhas palavras devido à dificuldade de gravá-las em placas. E depois a pessoa ocupa essas placas de ouro, que são difíceis de fazer, que é difícil de gravar em placas, numa circunstância que, dentro do contexto histórico do livro, da narrativa do livro, a circunstância é muito pior, muito mais difícil, o ouro seria muito mais escasso, a situação de gravar em placas de ouro muito pior, tá certo? Então é só você ver o contexto do livro de Mormon. Esse contexto em que a pessoa que escreveu em supostas placas de ouro está dizendo que não pode escrever muitas das palavras que são tão importantes, porque ele ensinou o povo dele com essas palavras, ele não pode escrever porque é difícil escrever em placas de ouro. Porque é difícil escrever, porque o ouro não é abundante, porque ele não tem tempo, porque não sei. Ele apenas diz que é difícil gravar em placas. Então, numa circunstância muito mais difícil, certo? Mormon escreve isso, gasta o espaço das placas, gasta ouro, gasta tempo dele numa circunstância que ele está muito mais limitado para escrever em placas, escrevendo isso. Então eu vou contar quantas linhas aqui eu transcrevi à mão para ler para vocês aqui no meu caderno. Então, olha, à mão, o versículo que ele diz que não pode escrever muito, deu 1, 2, 3, 4, 5, tá? Onde ele para dizendo que é dificuldade de gravar em placas. E esse versículo que ele enche linguiça, que José Smith encheu linguiça do livro, dizendo que se passou o 38º e termina dizendo que se passaram 59 anos, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas. Então são 5 linhas em que ele disse que não pode escrever muito das palavras que ele ensinou o povo porque é difícil gravar em placas, contra as 9 linhas que ele enche linguiça falando que se passou o 38º ano, bem como o 39º e o 40º, e passou 59 anos, certo? Então, e aí é simples, o livro de Mormon é falso. O que não é simples é você tomar atitude na sua vida com coragem e assumir as consequências de entender que o livro de Mormon é falso. Isso, eu admito, não é simples. Fiquem com Deus, que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus ajude os mormons a tomarem as devidas atitudes ao encararem a realidade dos fatos, que o livro de Mormon é falso. Até logo.